Sou Valmir Cruz, sou coordenador de performance do Esporte Clube Corinthians Paulista, aqui na base. Já que nós temos um número enorme de garotos, de atletas hoje na base, a gente pega todas as avaliações que são feitas, né, e a gente pesquisa para justamente melhorar o processo que nós estamos conduzindo. Então nós temos das categorias de 13 até o 20, né, algumas avaliações onde a gente realmente faz com que a melhora desse processo seja substancial. Então a ideia do núcleo é que a gente programe datas específicas, momentos específicos em que nós vamos avaliar os atletas para entender o que está acontecendo com eles ao longo do tempo, ao longo da temporada e mesmo dentro de alguns curtos períodos. Ter uma prescrição um pouco mais assertiva no treinamento de força, reduzir o número de lesões, que é uma coisa que já vem acontecendo no clube, a partir desse trabalho que é desenvolvido aqui no núcleo, com essas avaliações, reavaliações e prescrição em cima do que a gente encontra para cada atleta. A gente poder ter tudo isso a nosso favor, que é colher os dados, tratar os dados, significar esses dados para que as nossas tomadas de decisão aqui no clube sejam mais assertivas, é super positivo. É importante hoje a gente saber o que acontece com o futebol de base. Então foi criado esse núcleo justamente para isso, para que a gente faça pesquisas, estudos, para que melhore realmente a performance dos atletas que vêm nessa formação aqui da base do Corinthians. E principalmente o núcleo ele ajuda muito no entendimento da resposta à carga de treinamento. Então a gente consegue entender como essa sequência de jogos, essas viagens, os treinamentos que são aplicados em campo para os atletas, como elas vão reverberar, qual a resposta dessa carga, dessas viagens, desse acúmulo total em cima do atleta e a melhor abordagem para que a gente consiga manter o atleta ativo ali durante toda a temporada. A gente tem reuniões técnicas toda semana para discutir alguns artigos e falar sobre alguns temas específicos, como força, como potência, como velocidade. Então a gente está capacitando os profissionais justamente para que eles melhorem, amadureçam e desenvolvam melhor o trabalho. O Corinthians ele tem como característica sempre aliar a ciência e a prática para assumir as condutas de treinamento aqui dentro. Nós temos uma literatura muito pobre hoje a nível de base, eu estou falando a nível Brasil, né? E a gente conseguiu montar um processo ou montar diretrizes, né, que tem como objetivo justamente essa questão de avaliações. Nós produzimos alguns artigos científicos para que esses artigos possam servir como base para o futebol, para ter uma melhora, para ter um acúmulo de conhecimento e ajudar a ciência do esporte para que ela consiga ser um pouco mais assertiva também na prescrição como um todo. Nós temos muitas publicações científicas acerca do futebol que não são feitas com atletas que estão de fato num clube competitivo, num clube de alto rendimento. Então muitas das pesquisas que a gente acaba lendo, a gente não consegue extrapolar tão bem assim os resultados para a nossa prática do dia a dia. Com a nossa produção científica, a gente consegue ter uma certeza maior do que a gente consegue fazer e da resposta que a gente obtém dos atletas em relação àquilo que nós fazemos. Já submetemos vários trabalhos para publicação, estamos aguardando a publicação de alguns trabalhos em revistas de renome, né? Tem a American College Sport Medicine, que é uma revista muito conceituada no mundo e que para eles aceitarem esse tipo de publicação existem vários critérios, vários protocolos. Então a gente já submeteu, estamos aguardando só a publicação dele para que a gente possa realmente ir desenvolvendo junto com outros pesquisadores essa questão de melhoria na base. O nosso achado mais importante até agora a gente comparou alguns exercícios, nós comparamos as respostas mecânicas de alguns exercícios e aí a gente entendeu que existem exercícios que podem ter um custo de efetividade um pouquinho maior e que principalmente no período de calendário congestionado a gente consegue utilizar esses exercícios que são que tem um benefício bom e um custo metabólico, energético, mecânico um pouco menor. Então a gente vai ter as mesmas respostas ou respostas tão boas quanto, sem que o atleta
acumule aquela dor muscular do dia seguinte, sem que ele gere uma fadiga. Então a gente consegue manter o atleta com uma certa longevidade, sem precisar retirar a sessão de treinamento e mesmo mantendo com um volume de treinamento baixo, para que esse atleta se mantenha ativo nos jogos. Nós tivemos um número muito pequeno a nível de lesão muscular, né? Nós diminuímos bastante essa questão de lesão porque é feito o preventivo, é feito um trabalho de controle de carga muito bom, né? E o desenvolvimento das equipes, a gente vê que realmente o resultado está sendo muito positivo. Se transfere isso para dentro do campo, onde existe um planejamento junto com a parte técnica que a gente consegue conciliar, consegue integrar, e isso faz com que os atletas sempre melhorem a sua performance. Esse é um documento interno da base do Corinthians, justamente para a gente ter um alinhamento com todas as categorias. Além da questão de força, de velocidade, de potência, a gente consta também com a questão da nutrição, a gente consta aqui também a enfermagem, a questão da odontologia no esporte também, que é muito importante da saúde bucal dos atletas. Então o Corinthians acaba sendo uma das referências aí dentro do esporte, dentro do futebol, mas também dentro da produção científica, para que a gente possa agregar também para o meio como um todo. E um tempo atrás nós tivemos a visita de um profissional do Chelsea, onde ele acompanha todo o nosso processo. Ele elogiou bastante porque realmente a gente consegue cercar de todos os lados essa questão de treinamento, de planejamento, de prescrição de treino. Então todas as publicações que nós fazemos, nós tentamos fazer com que a resposta ou o achado do artigo seja aplicável sem que você precise de um grande investimento ou, enfim, sem que faça com que os clubes tenham que investir ainda mais nessa área de performance, mas sim que o que nós achamos aqui pode ser perfeitamente aplicado, mesmo com uma estrutura um pouco mais humilde. Eu acredito que, como profissional, isso agrega muito para mim e para o ambiente do futebol como um todo.